Hoje vamos falar de mulheres nesse programa maravilhoso. Temos aqui, senhoras e senhores, ela, que é daqui da Jovem Pan, jornalista, coordenadora das redes sociais da Jovem Pan, sabe tudo das redes sociais, Amanda Bosa, senhoras e senhores. E ao lado dela, deputada estadual do PSL de Santa Catarina, escritora, professora de história, cristã, antimarxista e feminista, a nossa querida Ana Caroline Campagnolo, senhoras e senhores. E aí? Fala, minha querida Amandinha. Olá, boa tarde, estou bem. De novo aqui na bancada. Obrigada pelo convite. Amanda, você esteve aqui com Paulinha no dia das mulheres. Sim, que você sabatinou a gente por 2 horas. E a gente ficou aqui e não chegou a conclusão nenhuma, graças a Deus. Nunca chegaremos, ainda bem. Você sabe que uma das coisas mais lindas que eu acho no ser humano é a dúvida. É a dúvida que paira em nossa cachola. A gente, né, tem tantas sinapses, nosso cérebro é tão maravilhoso, é uma máquina tão fantástica, mas a dúvida é maior do que tudo. É isso, minha querida Ana. Exatamente, principalmente agora na época da mitada e da lacrosfera, parece que você tem que ter a resposta na hora pra tudo, ou tu tá errado. Não é? Ou você responde, uma mitada, ou não sabe. Todo mundo quer o óculos, né? Eu amo que o mitada é o oposto da lacrada, né? A lacrada é da esquerda e a mitada é da direita. Sim. Então hoje eu vou lacrar e a Ana vai mitar, só pra gente entender. Ana humilha a Amanda. Isso. Aqueles vídeos editados dos dois lados, né? Do movimento feminista e do MBL. Com vídeos editados do MBL e do... Esperamos estar lá, quebrando o tabu. Willis, do Aero Willis. Quebrando o tabu e catraca livre. Isso. Vamos ver pra onde a gente vai hoje. Vamos ver onde é que a turma... Qual o vídeo que vai viralizar primeiro? Mas sempre o da direita, sei lá, da direita vai colocar o nome dela mesmo. O outro humilha a feministinha da Jovem Pan. Eu não tenho nome, né? Então, mas o grande problema disso tudo é as pessoas... sempre querem se inserir num grupo. E o grupo que você acha mais bacana, você vai concordar com ele, porque aí você vai estar sendo acolhido por aquelas pessoas. É isso? Basicamente é isso? É o instinto de pertencimento, né? É um pouco e não é também, assim. Eu, como feminista que defendo o direito das mulheres e gosto de olhar para as mulheres com um olhar mais empático, eu acho que por exemplo, eu não consigo olhar para Ana com um olhar de disputa com ela aqui. Eu acho que é mais um olhar de aprendizado, de abrir meu ouvido e ouvir o que ela tem pra dizer, muito mais do que tentar atacar ela. Eu acho que a gente tem muito isso de hoje olhar pro feminismo e achar que uma mulher tem que atacar a outra porque ela tem uma opinião diferente. Eu acho que hoje eu vim com meu coração aberto pra muito mais ouvir o que a Ana tem a dizer e aprender talvez um pouco com ela. E espero que ela faça o mesmo exercício com o que eu tenho a dizer. Eu acho que é isso que é importante pra gente criar vínculos que são maiores do que só atacar um lado e imitar ou lacrar, como a gente costuma dizer, né? Então, mas onde é que estão essas tretas? Dentro das mulheres? É que depende. Se eu for te dizer que é mais difícil você encontrar camaradagem entre as mulheres do que os homens, já começa aí a discussão, né? Já fala que mulher é invejosa. Né? Não, mas eu digo assim. Por exemplo, você tem movimento feminista. É um movimento já de anos 50. É uma coisa velha que já tinha... Muito velho. Já tinha que estar sido resolvido isso, né? Tá, 60 anos discutindo a mesma coisa e não chegou a uma conclusão. Por quê, Ana? Exatamente por isso. Porque o feminismo ele vai trocando de pautas. Todo movimento político, para ele existir, ele precisa tocar o coração da massa, apresentar um problema, uma solução, ou um suposto problema e uma suposta solução. Eu vou te dar um exemplo muito simples. As mulheres, no começo da Revolução Industrial, trabalhavam hora extra obrigatória. Aliás, não as mulheres, todos os funcionários. E você deve lembrar que essa época era uma época muito difícil, de 12 a 16 horas trabalhadas. E as mulheres, então, tinham que trabalhar, assim como os homens, 16 horas por dia. Aí elas começaram a reivindicar. Veja, até o momento, os homens nunca tinham reivindicado, era nada. Mas as mulheres, como são muito reivindicativas, elas começaram a reivindicar que essa hora extra passasse a ser voluntária. Ok. Passado um curto período, 6 meses, 1 ano, as mulheres começaram a reclamar que os homens tinham mais condições de aderir voluntariamente a
hora extra do que elas, porque elas tinham os filhos para criar. Mas foram vocês que pediram pra hora extra ser voluntária, pra vocês não precisarem ir. Aí agora vocês reclamam porque os homens indo ganham mais do que vocês. E esse é o processo do movimento feminista. Ele tá sempre reivindicando pauta sobre pauta. Um exemplo disso é o monopólio da discussão sobre a violência. Toda hora o movimento feminista tá falando que a violência contra a mulher só aumenta. Ué, mas o movimento feminista não tá falando sobre isso há 50 anos? Como é que só tá aumentando? Não tá funcionando, fecha. Não tá dando certo. Então, é sempre uma reivindicação. Por exemplo, se as mulheres não trabalhavam fora de casa, porque elas eram, na minha concepção, protegidas do trabalho fora de casa, que era um trabalho distante, longe, pesado, perigoso, fatal. Então, elas eram protegidas. Elas pediram para serem inseridas nesse mercado. Receberam os empregos mais leves, o que, consequentemente, leva a salários menores. Aí reclamaram da disparidade salarial. Você está num emprego, mas aí, bom, vamos igualar as oportunidades. Aí começa a igualar a oportunidade. Aí um outro problema, assédio no trabalho, licença maternidade 180 dias. E assim sucessivamente. Então, esse movimento, ele nunca morre, porque ele vai criando pauta sobre pauta. Quando ele resolve um problema, ele cria um outro, né, sobre aquele... Então, mas os direitos, né? Os direitos, eles sempre vão aumentando cada vez mais, né? A gente chega num momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, esses direitos humanos que a gente chama, ele chegou a um ponto que você já não consegue mais financiar direitos humanos para o mundo inteiro. E a gente está nesse ponto agora no mundo e discutindo as coisas. Mas você há de convir comigo que hoje em dia, se você pegar... Vamos pegar uma empresa de comunicação que nós somos. Hoje em dia é parelho. Se você sentar com uma mulher no escritório, que é a mesma coisa, é muito parelho. Então, ela tem a mesma condição que você, se o ambiente for mesmo. Não estou dizendo um lenhador. Né? Pois é, mas quais eram as profissões? Isso, agora você pode ser radialista. Há 100 anos atrás você vai ser camponês. O trabalho pesado era para os homens, né? A indústria era mais bruta, tal, e não sei o quê. Mas hoje em dia é inadmissível uma mulher ganhar menos que um homem se o ambiente for o mesmo, né? Acho que é uma base... Equidade, né? Que chamam, né? Os direitos iguais. A primeira pauta e mais factual seria a Marta no futebol junto com o Neymar. Exatamente. Essa é a treta principal, né? Porque a gente precisa evoluir o raciocínio, né? Se a gente fica baseando toda a nossa discussão sobre o que passou, a gente não consegue evoluir. Então, hoje a discussão sobre equidade salarial, ela tá pressuposta em outras coisas, que hoje a gente tem ambientes de trabalho em que homens e mulheres têm a mesma função, exatamente com o mesmo nível de escolaridade, a mesma função, no mesmo cargo, com a mesmo tanto de equipe em que você gerencia. Então, sim, a gente precisa discutir por que a mulher ganha menos, estando nas exatas mesmas condições que o homem. Que é o caso do William Bonner e da... Pois então. Sim. Não, mas essa é uma questão que foi levantada, que tá ok? Mas ganha que é bizarro, né? Tá okay. Porque assim, o cara tem outra função que ela no jornal e a gente sabe disso. A gente, como jornalista, sabe que ele é o diretor-chefe e os dois são âncoras, mas eles têm outras posições dentro da hierarquia do jornal que a gente conhece muito bem. Tem um tempo maior também. Exato, tem outras correlações que você tem que fazer antes de apontar certas coisas. E daí o discurso fica muito embasado nessa coisa do eu acho que isso tem que ser, eu acho que o William Bonner tem o mesmo cargo que a Renata. E não, né? A gente tem que ir para um lugar que é o lugar da discussão, onde a gente analisa as coisas com propriedade. Então, assim, quando a gente está no movimento feminista, por exemplo, eu não sou uma pessoa especialista em ambiente de trabalho. Então, eu vou lá, tento falar com uma mina que é especialista nisso e tento olhar o que ela tem para me falar sobre isso. Porque ela, sim, está inserida nesse ambiente onde ela pode me dar um lugar que é um lugar onde eu consigo olhar para a coisa com um pouquinho mais de percepções que não são as minhas do dia a dia. Que é o que a gente tenta fazer. RH. A Marli lá, que eu dei. Marli, me ensina aí um negócio. Essa questão do emprego é o mesmo problema que o feminismo tem em quase todas as pautas. Ele parte do pressuposto que a mulher é oprimida e o homem é privilegiado. O cidadão comum, a mulher comum ou conservadora, ela vai perceber um outro quadro que, se você fala, é deboche, que é o quadro que a mulher foi sempre, desde sempre, privilegiada e não oprimida. Aí todo mundo fica chocado. Você tá falando um absurdo. Não, existe consenso sobre isso entre algumas feministas, inclusive, por exemplo, Cristina Hoff Sommers fala sobre isso, Camille Paglia fala sobre isso. As mulheres não foram oprimidas no mercado de trabalho e agora elas entraram no mercado, estão disputando por milênios e milênios de opressão. Assim que as mulheres começaram a ocupar o espaço de trabalho, foram sendo feitos reajustes quase que automáticos e até, inclusive, concessões masculinas para que elas se igualassem. Vamos pegar o exemplo da Suécia, que é um dos países mais igualitários e desenvolvidos. Lá, as mulheres e os homens
tem uma inserção no mercado de trabalho parelha já, né? Ou seja, número de jornalistas e médicos. Mesmo assim, os homens pagam 64% do imposto. Que você vai verificar na prática, né? Apesar dos homens pagarem 64% do imposto, as mulheres recebem 4 vezes mais benefícios do governo. Por serem viúvas, por serem mães solteiras e 7 vezes mais outro tipo de benefício que não tem ligação com os filhos. Ou seja, os homens estão trabalhando mais, pagando mais imposto e esse dinheiro está voltando para as mulheres. Esse debate do dinheiro, na verdade ninguém quer trabalhar, todo mundo quer ganhar dinheiro, que é uma outra coisa diferente. Sim. Um ou outro Tudo trabalha se por vocação. resume ao dinheiro. Tudo. E nesse ponto do dinheiro, não importa quem ganha o dinheiro, mas quem gasta o dinheiro. E o mercado consumidor mundial, desde sempre, é voltado para as mulheres. Se as mulheres estavam há 30 anos atrás ganhando menos do que os homens, mas mesmo assim sendo 65% do mercado consumidor, elas estavam gastando o dinheiro de quem? Pô, não é um baita privilégio você gastar o salário alheio? É um baita privilégio. Não, mas aí também tem uma... Mas tem a família. Tem outras coisas aí envolvidas. Porque o trabalho doméstico, por exemplo, é um trabalho que não é remunerado, O homem certo? também trabalha em casa, né? Mas a gente Naquela sabe que época, historicamente, desse momento que você tá trazendo, é historicamente, quando a mulher, o cara era o cara que provia o dinheiro dentro da casa nem para que queria a mulher saber de pudesse fazer ser a nada, pessoa no que caso. gasta, a gente sabe que aí a gente tá falando de uma pessoa que era fonte de renda da casa, correto? Por que as mulheres não quiseram trocar, então, Não, lugar mas- com os homens? Não, tudo bem, essa é uma segunda questão, mas você tá falando desse lugar, certo? Podemos falar sobre isso. Não, mas você tava falando desse lugar, correto? Só pra eu entender o seu Se raciocínio. nós formos, por exemplo, para a Idade Média, homens e mulheres trabalhavam quase igual, a mulher Não, um mas o pouco que você menos. tava falando anteriormente era desse raciocínio. Na verdade, em todas as épocas, as mulheres gastaram dinheiro alheio. Certo, exato. Mas então, se a mulher tá gastando dinheiro alheio, quem trabalhava era o homem, correto? Ele era o provedor da Mas a casa. mulher O dinheiro sempre alheio sim. era do homem, né? Sim. Então, se ela tava fazendo trabalho doméstico, ela também Então, tem um mas valor, isso aí, né? ó, O trabalho sim, doméstico também tem valor. Então, se você faz exato. uma engenharia em que uma pessoa trabalha e outra cuida da casa, o dinheiro, então, é do casal, certo? o As dinheiro é do pessoas casal, que estão claro. ali fazendo com que a subsistência Lógico. aconteça, é um dinheiro de todo Então, mundo. mas deixa eu só me meter na conversa, que nem você falou, por exemplo, na Escandinávia, né? Você pega esse exemplo, que lá é muito feminista mesmo. Mas lá, a mulher ia pra guerra. Os vikings lá, a mulher também, ela entrava na guerra com o cara. Por isso que os caras lá são mais pau-mandado. Eles foram pra guerra juntos, porque antes da Revolução Industrial, antes disso, se você pegar lá nos primórdios, homem e mulher trabalhavam na agricultura, os dois juntos. Era uma dupla. E a mulher um pouco menos, sempre levando isso em conta. Não, sempre trampava no mesmo rolê. Não, sempre. Tanto é que na África tem lugar que a mulher vai pro campo e o homem fica em casa. Frouxo. Mas vamos pegar a Revolução Industrial que você tocou. Quando teve a Revolução Industrial, mudou tudo. Mudou, como está mudando agora. A tecnologia, ela muda tudo, muda a lei, muda a sociedade, muda tudo. Quando teve aquele momento da Revolução Industrial que o cara saiu do campo, que juntos eles faziam lá, cuidavam do pasto, cuidavam da alimentação. Quando eles passaram a morar em cidade, eles fizeram um acordo. Olha, eu tenho que ir para a indústria, eu tenho que trabalhar, e você fica em casa cuidando dos filhos. Aí os filhos foram estudar e ficaram mais tempo em casa. E aí surgiu a treta. Por quê? Porque a mulher, se você pensar bem, eu acho isso mó sacanagem. Ela entrega a juventude na mão do homem. E o homem não? O homem não. Ele Pô, não presta entrega atenção, todo o hoje em trabalho. dia, vamos pegar hoje em dia. Você pega a menina na flor da sua juventude. Na planta mesmo. Na planta, você compra na planta com 20 aninhos. Como você, Auge. linda, Como a gente. linda, Auge da epiderme. com turgor da juventude. Você pega ela, você fala, vamos fazer um acordo. Eu vou para o trabalho e você cuide das crianças. Aí ele vai lá, aquele salarinho de merda. Ela fez um acordo, fala, você vai ganhar um Enche dinheiro. o tanque. Ele não. Você vai lá, você trabalha, aí ele vai. O máximo que ele vai ser um gerente. Aí a mulher já tá com 2, 3 filhos. Já Ela perdeu fala, a juventude. E o homem já também tá Calma, com os mesmos calma. Não, o homem tá lá. 2, 3 filhos cuidando de casa. Ela fala, esse cara é um merda. Esse cara é um bosta. Não faz, não traz o resultado. Ele falou que ia me dar tudo e eu tô aqui me ferrando e tal. Aí ela fala, eu vou sair, vou trabalhar. Aí ela tem 3 filhos, a mulher dá um jeito. Ela pega 3 filhos, faz um curso, vira professora, aí aí os filhos crescem. Quando os filhos crescem, esse marido fala, Adeus. adeus.
Obrigado, eu quero uma novinha. No grau. Ah, mas a gente tinha aquele Maridos acordo. como você. Tá, mas você tá acabou. falando. Divórcio é feminista. Você tá se referindo a você mesmo. Acabou isso. Mas E pega a novinha e pega a secretária. Meu, tem que decapitar Esse daí o homem. são seus amigos, né, Emílio? Exato. Ana, Meus amigos, eu não ia participar. Deixa eu falar, essa é a vida real. Mas é não, porque Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra, Ju. Isso a Globo não mostra. Vocês, mulheres, sabem do que eu tô falando. Lei não mostra a Vocês juventude. sabem, vocês sabem o que é entregar a juventude para um vagabundo, um canalha que prometeu alguma coisa e nem gerente chegou. Nem Você gerente. tá nivelando a gente bem por Faça baixo. um gerente. Ana, eu não Faz ia... café pro cara de manhã, faz almocinho à Nossa, noite. que faz pesado esse Que eu trabalho, fui hein, menino? empregada? Fazer um cafezinho pro marido que Ô, trabalho A pesado. vida real, eu não desculpa. ia participar. Trabalho pesado, mas parece eu fiquei mina de nervosa, eu carvão. falei assim, deixa eu lá ajudar a Amanda. Porque assim, eu estava ouvindo da produção, e aí, às vezes, com todo respeito, mas às vezes, olha que eu não sou feminista, mas às vezes me Falei parece que ela é você feminista, tem gente. raiva das mulheres, sabe? O jeito que você fala, por exemplo, é uma fala sua, porque... Elas estavam gastando o dinheiro dos outros, do marido, do homem. Eu também gasto Não, do meu. eu quero ter o meu dinheiro para que eu possa comprar o que eu quiser, para que eu possa pagar minhas contas e não dependa de um homem. Aí, outra coisa que ontem eu estava fazendo a sua pesquisa, né? E aí tem uma fala sua que estava no Twitter, que até foi excluído, que você falava assim, como ganhar dinheiro fácil? Então talvez seja fácil para você É o sonho gastar o de todo dinheiro mundo. que não é seu. Não, o sonho de Mas todo para mundo. mim, que sou uma mulher que trabalha muito, há muito tempo, eu não quero gastar o dinheiro dos outros, eu quero conquistar o meu. Agora, mas a história Exato. da humanidade é de 10 mil anos de trabalho. Nesses 10 mil anos de trabalho, as mulheres trabalharam 100. E aí agora, de repente, quer tudo igual e mesmo direito, mesmo capital. Mas a De gente não repente- tem direito? Deixa ela falar. Mas aí, não é questão de... Ó, por exemplo, o Mas Emílio é que às falou vezes aqui. revolta. Deixa ela falar. Calma, Mas, Paulinha. ó, vamos aos números. Vamos falar Egito, Antigo Egito. Bom tocar Quem no era Egito. escravo no Antigo Egito? Os hebreus. Homens e mulheres. O que os homens faziam? Puxavam pedra, trabalho. O que acontecia se eles esgotassem a sua força de trabalho? Eram assassinados. Pô, como a mulher estava nesta época? Não estava numa condição tão ruim. Mesmo a mulher que fosse escrava, estava numa condição um pouco melhor que a do homem. Ela era bem alimentada, bem vestida. Equidade entre os escravos. vamos- tinha que- Nossa, essa não. Não, Pede pro pai pegar posso café. continuar? Não. Vamos, por exemplo, para a época da Idade Média, onde havia os camponeses. O Emílio falou, não, homem e mulher trabalham igual. Exemplo de que isso não aconteceu foi na época, na China, no grande salto para frente. A agricultura, os homens tinham que escolher entre a indústria do ferro e a agricultura, e foi feito meio que um acordo ali na China. Os homens vão trabalhar nas indústrias do ferro e as mulheres vão pro campo. O que aconteceu? Fome, epidemia de fome. As mulheres não deram conta de fazer o mesmo trabalho. A gente tem que levar em conta que até 100 anos atrás, o trabalho era muito baseado na força Sim. e na resistência. A mulher engravidava, a mulher ficava doente mais fácil, morria com mais facilidade. A mortalidade, a expectativa de vida da mulher era menor que a do homem, sempre foi melhorando conforme o homem foi criando condições melhores para as mulheres. O problema do raciocínio geral do movimento feminista é você chegar e falar para as meninas que por milênios os homens foram seus inimigos, opressores, enquanto na verdade por milênios os homens protegeram as mulheres. Na pré-história, quem é que tava com uma barriga gigante de 9 meses, como é que você vai sobreviver assim, na pré-história? Você não sobrevive. Quem é que tem que te proteger? É o homem. Daí você vai pra... Vamos falar da Revolução Industrial mesmo. A mulher não conseguia trabalhar tanto tempo quanto o homem. E nem com tanta força, por isso recebia um salário menor. Tanto que quando teve a hora extra liberada, ela não quis fazer, preferiu ficar em casa. Até hoje, se a gente for falar da taxa de... as mulheres ganham menos que os homens. Porque as mulheres, no geral, isso não é preconceito, isso é estatística. No geral, elas estão menos dispostas a sacrifícios pela carreira. Médicos e médicas, a gente já falou sobre isso. Os médicos e as médicas. Pega médico e médica e vai fazer uma conta. O médico ganha 70%... A mulher ganha 70% do que o homem ganha, né, quando médico. Claro, os homens vão para cirurgia cardíaca, para anestesiologia. As mulheres vão para pediatria e clínica geral, que paga menos. Então eu sei. Mas eu isso entendo. é histórico, Então, né? Porque a gente não é incentivada a fazer coisas, por Perigosas, exemplo, na ruins, matemática. Não só isso. Não, a mas gente tá falando intelectualmente também. Na Ana. matemática, a gente não é incentivada. Por quê? Porque não existe incentivo para que meninas, desde pequena, façam brincadeiras que incentivem a lógica matemática. Então é um problema que não é só... ele também é intelectual, ele também é sobre atividades, ele também é sobre outros campos da coisa que não se limitam só Então, ao mas- trabalho duro. Então, mas desculpa, eu mais ou menos eu entendi isso que você está falando, que para trocar assim para uma coisa mais simples. É a mesma coisa que o time de futebol, a seleção de futebol.
É a mesma coisa que por decreto as pessoas queiram que o futebol feminino seja igual ao futebol masculino. Por que é diferente o futebol masculino? Porque o moleque com 4, 5 anos, ele já sai jogando bola. Então você tem um número muito maior de moleques para fazer uma seleção que jogue bem. Aí de repente você quer, pela lei feminista, que as mulheres ganhem mesmo, sejam tão consagradas como os homens. É legal, eu acho bacana ter um negócio, mas a gente tem que entender essas diferenças, porque senão a gente fica louco. Já tem toda uma indústria em torno do esporte masculino que já gera muito dinheiro. Então muita gente fala, por que a Marta não ganha igual ao Neymar? Porque o Neymar, provavelmente, ele dá muito mais dinheiro para o time dele, para a seleção. Mas em compensação, a seleção americana feminina é mais forte. É um processo, ninguém está dizendo que isso precisa acontecer amanhã. O que a gente fala é, olhem para isso precisa evoluir. Quando a gente fala, a Marta precisa ganhar como o Neymar, a Marta tem 6 títulos de melhor do mundo. Então ela não é uma pessoa invisível. Então por que a Marta continua sendo invisibilizada pelo negócio, sabe? Então, assim, quando a gente fala isso aqui precisa evoluir, exato, dinheiro. A gente sabe que tudo gira em torno da grana. Mas assim, quando a gente fala por que hoje em dia o campo de futebol ainda não tem um gol menor? As jogadoras mulheres têm estrutura menor, aquele gol gigantesco, não dá. As meninas, você vê cabeceia em cima, você vê goleira pegando cabeceada em cima, não pega. O tamanho do gol não é. Então, óbvio que o futebol vai ficar mais feio, vai ficar ruim de assistir, não vai ser bom. Então, óbvio que aquilo não vai ser bom para as pessoas consumirem. Então, enquanto a gente não pensar em estratégias para tornar aquele produto viável e bonito, óbvio que as pessoas não vão querer. Então, quando a gente tá falando, precisamos tornar o futebol feminino tão bom quanto o masculino, a gente tá falando sobre estratégias para tornar isso viável, inclusive financeiramente. Porque o que a gente quer é que as coisas que as mulheres fazem sejam viáveis para a sociedade como instrumento econômico também. O mundo não é justo. Não, exato, mas a gente tem que lutar para que ele seja cada dia mais. Esse pensamento aqui, o pensamento da Amanda aqui é o mesmo. Quando você quer inserir a mulher em um local, aí você quer que o local se adapte à mulher. Mas mina de carvão, as mulheres não querem trabalhar na mina de carvão. Mas se elas quisessem trabalhar nas minas de carvão, ia ter que adaptar a mina de carvão para inserir a mulher. Mas isso é uma falsa simetria, entendeu? A gente tá falando sobre um esporte em que tem regras, em que tem várias coisas, entendeu? Se a mulher quiser trabalhar na mina de carvão e a gente tiver que adaptar, sim, eu vou lutar para que a gente adapte para que as mulheres a mina de carvão foi adaptada para os homens trabalharem nela? Mas não é que isso. Mas não é isso, entendeu? Não tem a ver com isso. Isso é uma falsa simetria gigantesca. Esse pressuposto de vocês, o que tu acabou de dizer, é um pressuposto feminista. As mulheres só não estão no futebol tanto quanto os homens porque foram culturalmente educadas. Como se não existisse de maneira geral e universal predisposições femininas e predisposições masculinas. Isso já é, esse pensamento que é quase hegemônico, ele já é um pressuposto feminista. Ninguém pensava assim 100 anos atrás. Ele foi criado e incutido na civilização. Que homens e mulheres, se criados iguais, serão iguais. Tinha uma feminista de 1793, a Mary Wollstonecraft, ela escreveu sobre isso. Ela também acreditava nisso. Ela era uma outsider, assim, ela era muito puta com o pessoal que vivia lá com ela, com a mulherada, porque a mulherada só queria saber de pintar unha, de cabelo, maquiagem, sapato. Aí ela disse assim, isso aqui é culpa da falta de educação pública, vamos fazer escola pública, vamos igualar as mulheres, vai ser tudo diferente. E o que aconteceu? 200 anos, mais de 200 anos depois, tem o YouTube, não tá no YouTube, o YouTube não é democrático? É democrático, eu posso lá aprender como montar um motor hidráulico, não posso? Sim. E o que as mulheres preferem assistir? Maquiagem. Isso. Roupa. Alguém tá obrigando ou proibindo? Na verdade, a igualdade entre homens e mulheres, ela só acontece quando ela é forçada ou em situação de miséria. Se você estiver numa miséria dramática, todo mundo vai ser igual. Por exemplo, um casal pobre, geralmente ele vive em condição de igualdade. Vai os dois pra roça. Os dois pra merda. Vai os dois ser operário. Então você acha que a natureza, ela é maior do que tudo? Não, a natureza não é determinante, mas ela sinaliza coisas. Por exemplo, as mulheres têm um instinto maternal, que o movimento feminista está há anos, com inúmeros livros, como o da Elizabeth Badinter, O Mito do Amor Materno, tentando destruir o instinto maternal. Então, mas você não acha que isso é uma pressão social? Então, mas vamos lá. Não, eu gosto de conversar, ela é boa. Mas você não acha que isso é uma pressão social? Por exemplo, que nem ela estava falando a respeito da mulher, porque a mulher não teve condições de estudar e tal.
será que não é a pressão social que faz com que a mulher tenha filho e aí ela vai ter que Não, acho abdicar? que é o sexo, ela vai ter né? que abdicar um pouco da carreira dela. Mas a mulher que engravida vai Eu fazer sei, o quê? mas, Vou reclamar com a natureza? Eu sei, mas se o pensamento é esse, aí ela fica naquele dilema. Ela fala: será que eu vou buscar meu filhinho na escola ou vou postar na minha carreira? apostar na minha carreira? Exato. Deve ser horrível pra mulher. Mas isso. mas é a realidade. Aí tem que aceitar Uma pressão a que não realidade. tem sobre o homem. Não tem o que fazer. Não é a mulher que engravida? Não é a mulher que amamenta? Como é que a sociedade lidou com isso? A vida toda. Até recentemente, quando o movimento feminista... Como é que a humanidade lidou com esse, digamos assim, pequena desvantagem feminina? Protegendo a mulher, evitando que ela tivesse trabalho pesado, evitando que ficasse tanto tempo quanto o homem no céu. Você falou sobre educação. Por que as meninas não receberam a mesma educação que os homens? Como é que surgiu a educação? Como você a conhece hoje, fofa, bonitinha? Não. Não, a educação... Vamos para a Grécia. O que era a educação? Pegar um moleque de 12 anos, largar pelado na neve com um pedaço de madeira e dizer: se vira e volta para casa em 7 dias vivo. For fazer isso com as meninas, vai morrer todo mundo. Como é que era a educação na Idade Média? Ela era voltada para um ofício. Então as meninas... Você não era educação para ficar inteligente, era educação para trabalhar. Ou era para trabalhar para o Estado, era para trabalhar até morrer. Ou seja, corporações de ofício. As mulheres foram oprimidas e foram impedidas de ser educadas? Não, elas foram poupadas. Enquanto a educação era ruim, as mulheres não foram inseridas. Quando ficou bom, ficou mais leve, elas começaram a ser inseridas. Mas você acha que o homem fez isso pra poupar a mulher ou lógico. pra comandar um negócio? Me Eu diga acho você. que... Você, Não. quando vê a sua mulher, Não, você não quer sei. mandar nela ou protegê-la? Não sei se eu quero proteger ou mandar. Eu não penso muito nisso. Eu não penso, mas historicamente, se você for pegar a religião, é tudo muito machista. É tudo homem que Exemplo. decide e mulher é segunda categoria. Exemplo, votar. Votar. O voto era... Mas é que o pra voto é uma homem. conquista. Quem foi que Eu conquistou os sei votos? que- Os homens ou as mulheres? Sim, mas o homem ia pra guerra, ele ganhava o território, ele falava: vamos nós aqui fazer as leis, as mulheres faziam filho e foda-se. Chegou Não, o momento... Tudo bem, as mulheres podiam ter ido pra guerra, por que não foram? Pra não Foram na morrer? Escandinávia. Na Escandinávia, as exato. vikings foram, Teve as Amazonas também. as Amazonas também. Então, onde Mas só uma as pergunta. mulheres lutam como Vieteiro, os homens, você elas que- têm... Deixa ele que é feminista. Essa Você que é desigualdade. feminista. Ele é Você que é feminista. feminista. Bilheteiro Sim. que defende Eu a só causa. queria dar um pequeno parênteses. Eu acredito que essa desigualdade que nem você falou, de anos atrás, aconteça só entre mulheres ricas, né? Mulheres ricas, elas têm privilégios. Mulher Muito bom, pobre, vinheteiro. se ela não trabalha, ela morre. Isso Mulher pobre antigamente, sempre nos trabalhou. últimos 5.000 anos. Sim. Isso que eu acho um pouco esquisito. A mulher pobre, você tá certo, a mulher pobre sempre trabalhou. Então, assim, Sempre trabalhou, então não existe por que o desigualdade. movimento feminista vem dizer que conquistou o direito de trabalho? Não, o movimento feminista não conquistou o direito a trabalhar. Trabalhar é uma necessidade, quem é pobre tem que trabalhar. Mas mesmo em condições onde a mulher trabalhava, porque é pobre, sim, a mulher trabalha, porque mulheres pobres precisam trabalhar, então elas sempre trabalharam, então o movimento Então feminista você acha não que é conquistou esse elitista? direito. Você acha que o movimento feminista é Totalmente. elitista? Você acha que é elitista? Totalmente. Gente, só um minuto. Assim, a mulher pobre, ela sempre teve o direito de trabalhar. O que o movimento feminista fala é em qual situação essa mulher está trabalhando e como essa mulher está exercendo a atividade dela. Porque não importa só eu estar exercendo uma atividade, se eu estou exercendo ela em condições precárias, recebendo um salário esdrúxulo e sendo usada como instrumento de uma coisa que não é o que o trabalho deveria ser resultado. Então, assim, o privilégio, quando a gente fala em privilégio, a gente sempre coloca assim, a mulher branca, rica, sempre foi privilegiada. Sempre. E ela também teve a conquista que ela sempre viveu sobre o marido. Ela cuidava da casa, ela tinha que ser a socialite. Hoje ela pode sair de casa e trabalhar. Ela pode ter uma atividade, nem que seja uma atividade em que ela faz algo que seja ir numa ONG, fazer um negocinho lá dela, mas ela tem esse direito de sair de casa e fazer qualquer coisa que não seja ser dona de casa. Ser uma mulher que faz qualquer coisa pelo seu marido. Mas a Então, quantidade assim, de mulheres ricas que existem é muito, muito pequena. pequena. Óbvio que é a muito quantidade pequena. de Dá pra pobre no analisar, mundo é exato. 98%. Exato, só que privilégios existem em vários níveis, gente. Privilégio não é só sobre riqueza. Privilégio é sobre oportunidade, privilégio é sobre instrução, privilégio é sobre saber olhar numa televisão e ler uma notícia e saber que eu posso ir ali no Liceu do Ofício e fazer um curso. Então, assim, privilégio não pode ser olhado só pelo viés da riqueza. Ele pode ser viado pelo viés da raça, ele pode ser viado pelo viés do gênero. Tem muita coisa no privilégio que a gente olha só pelo viés da riqueza ou da pobreza. Mas se o privilégio só Mas depende de acontece onde na você tá. parte Isso- rica, Exato. Tem que analisar o ele se contexto. torna irrelevante. Se ele só é em pessoas ricas, porque a quantidade de Não, ricos no mundo eu é posso ser uma minúscula. pessoa pobre que tô morando na favela, mas que fiz um curso no Liceu do Ofício, isso já me torna privilegiado. Eu já tenho um pouco mais do que outra pessoa tem. Ela tá E falando isso de- já me é um privilégio.
Então, assim, o privilégio, ele é sim sobre gênero, ele é sim sobre raça, e ele é sim sobre, sobre classe social. Privilégio é o seguinte, eu não vi trabalhar, eu ligo pra vocês e falo, hoje eu vou ficar ouvindo vocês. Não tô aqui, vocês fazem o programa e eu pego o dinheiro. Isso é privilégio. É quando os outros fazem pra você. Você se beneficia de uma situação. Agora, estudar, não é isso? Olha, é um tipo de privilégio. Esse é um dos tipos de privilégio. Se a gente for pra história, pedaço por pedaço, as mulheres sempre estiveram em ligeira vantagem. O movimento feminista nega isso, mas olha, você foi maravilhoso, porque quando a gente vai falar sobre uma sociedade, geralmente o que o movimento feminista pega? O topo, que é o CEO do Facebook, os multimilionários, como os homens são poderosos, ou a base, que é criminalizada, estuprada, violada. Mas a sociedade, ela é composta mais pelo que está no meio ali mesmo, pessoa comum. E nesse contexto de pessoas comuns, que não são nem multimilionárias, nem estão sofrendo desgraçadamente, nesse contexto as mulheres foram sempre, no mercado de trabalho, na vida social, em questões de saúde, sempre privilegiadas. Exemplo, vamos falar da mulher pobre na Idade Média. Em que consistia a vida da mulher pobre na Idade Média? Então, o pobre não sabia nem escrever na Idade Média, não se tem nem registros do que a plebe fazia, né? Mas alguns quem escreveu a história foram os ricos, os aristocratas. Então, na verdade, a gente não sabe nada o que aconteceu. Tem algumas coisas que a gente consegue saber. Por exemplo, quando surgiram os burgos, sabe? Começaram a surgir os burgos, começaram a vender. Olha, para você vender um produto, você tem que ter licença. Para você ser um carpinteiro, marceneiro, você tinha que ter licença. Na transposição da Idade Média para a Idade Moderna, começou a surgir essa necessidade de ter licença, alvará, né? Bom, as mulheres em inúmeros países povoados, elas recebiam autorização para trabalhar sem licença porque eram mulheres. O pessoal ficava com pena delas. Outra coisa que acontecia, quando elas eram encontradas com produto ilegalmente, ou vendendo coisas sem pagar impostos, elas não eram punidas. E quem era punido no lugar delas eram os homens. Outra coisa que acontecia, alguns povoados, reis, determinavam algum período em que as mulheres podiam trabalhar sem pagar imposto, só as mulheres. Outro exemplo, na Noruega, quando começou a faltar lã, só era permitido vender lã às mulheres. Porque para elas não passarem frio, que se alguém passar frio que seja homem. Esses pequenos privilégios, eles não existem para os homens. Não existem. A mulher, por ter uma condição de pressuposto de fragilidade, a mulher mais frágil, engravida, não consegue subir esse morro, não consegue subir nessa árvore, esse pressuposto, ela recebeu pequenos privilégios, que você vai dizer, não faz diferença. No montante faz muita diferença. Brasil, por exemplo, hoje, a mulher vive mais que o homem, ela se aposenta mais cedo. Então ela tem, em média, 13 anos de vantagem previdenciária. Sim, porque trabalha muito mais em casa, tem o dobro de jornada. Esse dado também é mentiroso. A mulher não trabalha mais em casa. Os exemplos se confundem. Trabalha para cuidar dos filhos. Não, mas vocês estão falando de esforço físico, eu entendo, né? Mas também a generalização deixa a gente muito burro, né? Por exemplo, vamos tocar uma música, eu vou tocar no assunto maravilhoso. Vamos tocar uma música. Um assunto maravilhoso. Estamos recebendo aqui a Anne Caroline Campagnolo, ela é deputada estadual, ela é do PSL, escritora, professora de história, e ela tem essa treta com as feministas, né, Aninha? Elas que têm treta comigo. A gente não tem treta com ninguém. E a Amanda, maravilhosa, aqui da Jovem Pan, ela que é das redes sociais, super moderna, ela é envolvida com as causas sociais e idealizadora de projetos voltados para o bem-estar da mulher e de jovens de baixa renda. Ou seja, uma canhotinha muito lindinha. Muito bonitinha. Inclusive, escrevo com a esquerda para não deixar a desejar em nada. É isso aí. E daqui a pouquinho a gente volta com este papo maravilhoso, uma audiência fantástica. Espero que fiquem me xingando muito no Insta. Eu adoro quando vocês me xingam no Insta. Como é que tá o seu Insta, Ana? Eu não tô olhando. Não tá olhando? Vocês ficam olhando e vendo o que os caras temperatura, falam. Né? Que prisão. Não, eu não tô. Eu tava olhando o vídeo aqui, mas não tá. Prisão que vocês estão no Insta. Quem fica mais no Insta, o homem ou a mulher? Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan, Ana Caroline. Eu vou passar aqui pra você o Instagram delas, lógico. É Ana Campagnolo. Campagnolo, pra você, escreve assim: C-A Campa, depois tem um G e Nolo no final, certo? E Amanda Bosa com 2 E. Amanda _ Bosa com 2 Es. Muito nude, pode seguir. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico. O papo tá muito bom, hein, ó. Passamos do tempo. Ana Caroline Campagnolo tá aqui com a gente, deputada estadual do PSL Santa Catarina, escritora, professora de história
E também temos a Amanda Bosa, ela é jornalista e ela que é envolvida com causas sociais. E ela é idealizadora de vários projetos voltados para o bem-estar da mulher e de jovens de baixa renda. Boa. Algo que eu gostaria de tocar com vocês é o seguinte: eu estava lendo uma pesquisa que eu fiquei estarrecido. Que são as gerações, né? Eu não sei porque classifica agora, mas tem essa viadagem aí de geração. Opa, homofobia. Agora é Ó, Z, né? Ó, Steph. Quem nasceu em 2000, você tá no que no Z? Tem agora o negócio de classificar geração não sei o quê, geração X, geração milenial. Millennium. Essas coisas que os caras inventam e a gente fica K-pop falando aqui. E essa geração, minha querida Aninha, é a primeira geração que vai ser mais pobre que os pais. Até então, os filhos eles ganhavam mais dinheiro, eles tinham a vida mais próspera do que os pais. Ascendiam. Essa vai ser mais pobre. Por que você que é professora de história? Não sei responder. Hã? Não sei responder. Porque não os trabalhos não são mais conservadores, não tem mais Não, plano de não, carreira, as empregos. pessoas não ficam mais tempo apostando num lugar só, mudou a cultura, o processo. Automatização, robôs, isso aí que eu acredito que vai tirar o emprego de todo mundo, né? Eu tenho uma teoria. Boa. Tem uma teoria que é que essa nova geração que vem aí com toda a força é uma geração que acha que tem direito a muita coisa, saca? Tipo, sei lá, eles querem trabalhar pouco e ser reconhecidos muito, assim. Então, tipo, eu fiz uma coisinha e eu quero ser muito reconhecido por isso. E se eu não for muito reconhecido por isso, eu não quero mais. E daí eu largo tudo e não quero mais fazer nada, assim. A gente tem eu tenho um bar com meu namorado e a gente tem essa experiência todos os dias da nossa vida. Do tipo, eu quero ser muito reconhecido. Se você não me der o que eu não quero mais trabalhar. Isso aqui, você tá me pagando mal e eu quero ser amanhã dono desse bar e se eu não for, eu tô indo embora porque Mimados, vocês são muito uma ruins geração comigo. mimada? Eu chamo de floquinho Desiste de neve fácil. especial, assim. Floquinho de neve especial? Os floquinhos são os floquinhos de neve especial que querem tudo e não querem trabalhar, tipo, de verdade pro negócio. Que é uma coisa que eu tenho muito, assim, que é, não sei se é um pouco da minha história de vida, mas eu tenho, tipo, esse negócio muito assim, mano, se eu quero aquilo, eu tenho que trabalhar pra caramba pra conseguir. E eu vejo que tem uma geração nova que vem um pouco mais mole, assim, no rolê, sabe? Tipo... Então, porque a gente tava falando aqui, né? A gente tava falando historicamente das coisas e é um negócio que eu penso mais ou menos também. O homem também, ele sofreu muito com isso. Porque até pouco tempo, você pegar assim, o latino, socialmente eu tô falando, a sociedade, o sentimento social, porque a gente mesmo segue padrão, né? É lógico, a gente vive em sociedade. O cara que não sustentasse a mulher dele era considerado um bosta. É verdade. O cara falava, como é que você casa e não tem condições de sustentar? Você não tem condições de cuidar da minha filha. Olha que terrível. Como é que você vai casar com esse bosta? Se fala muito sobre o divórcio, como o movimento feminista conquistou o divórcio, mas veja, uma das únicas situações em que a mulher historicamente podia abandonar o marido sem justificativa nenhuma era caso ele lhe faltasse no sustento. Ou seja, a vida do homem, até as últimas mudanças na legislação, ela consistia em perder o emprego e em seguida perder a mulher também. E os filhos. Até porque por muito tempo, inclusive se nós fôssemos olhar o seguro social, o sistema de assistência social dos Estados Unidos, vamos pegar como exemplo, para a Inglaterra também. A mulher com o marido não recebia assistência porque, olha, o Estado entende que o marido é provedor. Você tem marido, se vira. Então muitas mulheres, quando o marido perdia um emprego, e isso até muito recentemente, 20, 30 anos atrás, elas preferiam mandar o marido embora para poder se qualificar a lista da assistência social. Bom, ele que se dane então, né? Já que eu tô... Vocês assistiram aquele filme A Procura da Felicidade? Sim. Aquela mulher lá, aquela mulher é uma mulher moderna. Ela faz isso, mas muitas mulheres fazem isso. É desse ponto de vista, quando nós falávamos de trabalho, que eu tô tentando pontuar. Enquanto o trabalho era muito ruim, os homens até hoje, eles são a maioria, entre 90% e 95%, nos empregos de maior risco, nos 15 piores tipos de emprego. Os 15 piores tipos de empregos, inclusive empregos fatais, você cai, morre afogado. Nesses empregos, os homens são a maioria. Vocês estão oprimindo as mulheres desses empregos? Eles estão poupando as mulheres desse emprego. Vamos falar da Rochelle, a mãe do Chris? Rochelle, é isso aí. Que tem. Meu marido tem dois. Meu marido tem 2 empregos. Ela não vive falando assim, eu vou embora desse emprego, não preciso disso, porque meu marido tem 2 empregos.
isso aí é a história da humanidade. Os homens, eles eram obrigados a sustentar as mulheres. E você tá dizendo assim, mas a mulher que queria se separar do cara e não podia. Você tá partindo do pressuposto de que toda esposa é maravilhosa e o ônus é somente dela de ter que aguentar o marido. E quantos maridos tinham que aguentar a mulher ruim, insuportável também? Boa. E eles não podiam deixar essa mulher. E o direito de se separar é de ambos. O direito não é só da mulher. É verdade. Falou em causa própria. Não, eu discordo e concordo com tudo que vocês estão falando. O que eu fico preocupado... Você concordar Não. Ele generalização e discorda. É o áudio concordo e discordo. Generalização do discurso. O cara mais liso. Olha, eu concordo. Vou falar onde. Eu vou dar um exemplo. Processo cultural. Se você for pro Egito, como você citou hoje, um cara vai, olha pra você e fala... real. Fala pra você, olha, eu trocaria você por 2 camelos. Me parece muito absurdo, né? Falar isso, né? Você vai ficar assustado e falar, eu não... Como 2 camelos? Mas existe um processo cultural também que deve ser respeitado, os nossos avós. Então, como que vocês avaliam o que essas pessoas lá atrás viveram pra entender os movimentos de agora? Por isso que eu sou um isentão. Mano, só deslizou, né? Eu posso? Pode. Pode. O que eu entendo é o seguinte, historicamente, a mulher passou por uma série de privilégios. Quando a condição social foi mais cômoda, quando a civilização avançou em questão de conforto, comodidade, a mulher começou a ser inserida, na minha opinião, conforme o que eu li, o que eu entendo, a mulher começou a ser inserida quase que automaticamente, não por reivindicação política. Por exemplo, Revolução Industrial, a mulher foi inserida. Nenhum empresário que precisava de funcionário vai dizendo, eu não vou contratar a mulher, vai contratar a mulher, a criança. Então, as mulheres foram inseridas por questões, fenômenos naturais, tragédia, guerra e crise. Primeira Guerra Mundial, a mulher foi inserida no mercado de trabalho. Segunda Guerra, foi inserida. Acontece que enquanto o trabalho era ruim, a mulher se evadia dele. Então, Primeira Guerra Mundial é um ótimo exemplo. Sabe aquela imagem da Rosi Rebitadeira? Aquilo ali é falso. Né? De cada 10... Aquela dona de casa com moque. De cada 10 pessoas que trabalhavam como operária, 2 apenas eram mulheres. E dessas 2, uma voltou para casa assim que a guerra acabou. Não era proibido continuar trabalhando. Voltou por quê? Para ser sustentada pelo marido, se era tão ruim. Você tá falando na Segunda Guerra. Isso, na primeira também. Mas a Segunda Guerra fez a mulher entrar no mercado de trabalho. Aí você tinha trabalhos melhores. Mas lá os caras sabiam, porque o que acontece? A Segunda Guerra foi uma carnificina. Morreu 80 milhões de homem. Muito bem. Por que não morreu mulher? A condição de privilégio pra caramba. Mas peraí, calma. A Europa ficou champolada. Então, matou. O exército israelense tem mulher também. Isso. Então, o que aconteceu? Naturalmente, a mulher passou esse tempo todo. Nos anos 80, se tinha muito mais mulher do que homem. Aí elas passaram a ocupar cargos importantes. E bons empregos, né? Diga-se, bons empregos. Sim, bons empregos. Porque aí tiveram educação, se especializaram na coisa e hoje elas disputam pau a pau. Mas tem os caras escroto também, aquele Witzman, o cara lá do como é que ele chama? Weisman. Produtor de cinema, né? Weisman ou Weisman? Da Miramax? Ah, sim, que assediava as atrizes. Que é um cara muito canalha. Se fosse pra igreja receber Jesus no coração, parava com isso, mas... Então, eu sei, mas essa... Desculpa, rei de Jesus. Mas essa notícia, como ela é muito divulgada, todos os homens acabam entrando nesse mesmo saco. Que todo homem que tem poder é um cara aliciador, filha da mãe. E as mulheres? Você sabe que já ouviram falar da rainha Mary? Lógico. Blood Mary. Lógico. Ela tomava banho com sangue dela. A estadista que mais matou mulheres. Mulher. Se você pegar outras mulheres que ascenderam economicamente... Ela não tinha sororidade. Não, a gente... Que não tem a ver com sororidade. A maldade, ela não é do homem e da mulher, é do ser humano. Sim. O cara tem poder, acendem muito a sua chance de ser mal. Pô, Cleópatra também era má. Sim. Blood Mary, rainha sangrenta, ela também era má, muito má. Então, esse é o problema. Você pega a maldade e coloca num gênero. As mulheres são angelicais. Se elas bateram num homem, foi pra se defender. Se o homem bateu na mulher, foi porque ele é ruim. É sempre esse... Claro que não pode bater, ninguém pode bater em ninguém. Mas por que sempre se pressupõe que a mulher... Vamos ao caso de uma mulher que colocou... Ela pegou o filho, na década de 90, colocou no forno e cozinhou a criança. Qual sentença que vocês dariam se isso fosse um homem? 15, 12 anos? A mesma... 3 anos ela pegou de cadeia. Na Inglaterra, existia até 1990 um perdão do juiz ali. Quando estava acontecendo uma treta ali, aí a pessoa foi condenada. O juiz podia dar uma amenizada na sentença sem motivo nenhum. Eu quero apelar aqui para esse critério de amenização de sentença. Isso acontecia 2 vezes mais para mulheres do que para homens.
A sociedade já parte do pressuposto que mulher não é agressiva, que mulher não é violenta, que mulher não é má, que se a mulher agiu mal, ela foi incitada. Isso aí é tudo ideia viajona, tanto homem quanto mulher. Alguma das coisas que as mulheres conquistaram, assim, de direito de voto, cuidar de salário, tudo, alguma coisa você reverteria se você pudesse, assim? Você acha que é injusto a mulher ter conseguido? Não, porque no caso do voto, foi uma concessão. Isso aí tem que ser dito. O voto foi uma concessão. Os homens conquistaram o voto em 10 anos de guerra contra a Inglaterra, nos Estados Unidos. E depois, eles deram o voto às mulheres. Se as mulheres tivessem que lutar pelo voto, como os homens lutaram, elas iam perder. Vamos fazer uma guerra, 10 mil homens contra 10 mil mulheres, quem vai ganhar? É óbvio não que... sei. Depende, querida. Depende das armas da guerra. Eu tenho as minhas dúvidas, minha querida Nia. Eu tenho minhas... Deixa ela quer Eu tô querendo. Eu queria voltar num assunto que é aquele assunto que o Emílio puxou aqui, que é sobre o divórcio. Porque as feministas conquistaram o divórcio. Na verdade, o divórcio é um direito, né, tanto do homem quanto da mulher, de se não estiver satisfeito, falar tchau, tchau, até mais, brigadão por tudo. E mais que isso, né, a gente... O divórcio é um negócio que se não tiver bom pra mim, só que a gente tem que pensar quantas mulheres viviam insatisfeitas porque achavam que não poderiam pedir o divórcio porque iam ser ridicularizadas na sociedade, porque uma mulher não poderia ser solteira, separada. Então assim, tem algumas coisas que são simplificadas no meio do discurso, que daí fica parecendo que tipo, é uma coisa banal, mas na verdade não, tem todo um sentido histórico que a Ana gosta de trazer bastante, que não é a minha praia, então eu não vou ficar tipo, porque não sei quando, não sei quando. Mas assim, o divórcio pra mulher hoje você tá numa situação de violência, você consegue se divorciar, sair de um relacionamento. Você tá numa situação de violência psicológica, você consegue. Você tá numa situação que não é boa, você consegue sair. Você tá em vários locais que não são legais pra você pode sair. Como homem também pode sair. E não tem problema nenhum. A gente não tá defendendo o direito da mulher ficar com o dinheiro de ninguém. A gente tá garantindo os direitos da liberdade da mulher de fazer o que ela bem entender quando ela quiser. Só se falar assim, cara, valeu por tudo, brigadão, foi ótimo estar com você e eu tô saindo fora. E só, assim, acho que... Então, mas é muito difícil porque o homem sempre é o provedor, né? Exato. A mulher isso faz com que eles fiquem juntos por mais tempo, concorda? Às vezes a mulher mantém uma relação porque ela não tem como se manter sozinha. O que vai ser de mim sem esse filho da mãe? E quando a gente fala... Eu ouço muito Exato. E quando a gente fala sobre equidade salarial, a gente também tá falando sobre isso, de prover condições para que uma mulher possa chegar e falar, eu não preciso pensar que eu preciso continuar com esse cara porque ele tem mais dinheiro que eu e pra eu manter essa qualidade de vida que eu tenho hoje, eu preciso continuar com ele de alguma maneira porque meus filhos dependem desse estado, dessa escola, desse negócio, disso aqui. Eu tenho condição, tanto quanto ele, de abrir mão disso daqui e continuar a minha vida igual eu tenho a condição de viver com ele. É sobre isso que a gente tá falando, sobre dar condições para que as pessoas vivam iguais. Isso não quer dizer que a gente quer que mulher tenha pinto. Isso não quer dizer que a gente quer que mulher jogue futebol que nem homem. Isso quer dizer que a gente quer que elas tenham condições sociais de ter uma vida igual. Uma vida igual não quer dizer que eu quero que mulher seja homem. Aí é só trampo. Aí tem que trabalhar igual homem. Não tem que trabalhar igual homem. Você não é a favor do que a natureza seja respeitada? Então vamos respeitar as naturezas. A gente sabe disso, certo? A mulher tem que trabalhar menos que o homem. Não, mulher não tem que trabalhar menos que o homem. Porque quando você diz trabalhar menos, você tá falando sobre esforço físico. E esforço físico não é só esforço físico que conta. Agora, né? Esforço mental também conta. E a gente sabe disso. Então, assim, carga mental, carga de trabalho e outras coisas a mais que estão envolvidas no dia a dia da mulher, que eu tenho certeza que você também é abatida por isso, contam também. A gente sabe disso, Ana. Você também é mulher como eu. A própria, aquela Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir falava isso. Ela falava o seguinte: a única maneira da gente se igualar com os homens é o trampo. É trabalhar igual. É trabalhar igual. Isso, mas trabalhar igual não significa pegar na trabalhar tão bem quanto. Não é uma mulher que trabalha bem, que executa... Ela era doidona, ela fumava. Olha, sobre o divórcio. Exatamente, ela falou muito bem. O divórcio não é uma conquista feminista, não. Por exemplo, os muçulmanos podem se casar por um período determinado, já está um divórcio marcado. Moisés já dava carta de divórcio. Qual é o lance do divórcio do feminismo? O lance do divórcio do feminismo é a propagação do divórcio como libertação da mulher, como se fosse algo bom. Vou usar um exemplo claro sobre isso. Ninguém é obrigado a ficar casado só porque Jesus disse que eu tenho que casar pra sempre. Divórcio é bom, depende de quem tiver envolvido no divórcio. A igreja é sempre em cima da mulher. Sempre em cima. Sempre fala que a mulher que não é bem aceita, a mulher que é divorciada. Pra quem é o ônus econômico do divórcio?
Varia. Varia Tu nada. acha que varia? Pô, por É favor, me tudo ajuda aí. homem, coitado. E, ó, a gente vive numa sociedade- Depende se a for... gente- agora Não, você lá em foi casa inocente. o ônus do divórcio não seria do homem, já que a gente pega exemplos pontuais, como você na tua fala vamos pegou falar de diversas genéricos, vezes. exemplos genéricos. Nós vivemos uma sociedade hipergâmica, onde as mulheres, ao casarem, ascendem economicamente. É assim que é. Todo mundo, sempre a mulher, sempre que pode, casa com alguém no status Com alguém social mais superior. rico. É óbvio isso. Desse ponto... Homem As já é burro mais nesse belas, as mais belas, As que podem. as que menos conseguem. belas estão ferradas, tem que trabalhar pra caramba, tem que se Ainda esforçar. sustenta o cachaceiro. Conseguem. Exatamente. Essa questão do divórcio. A gente- Filho feio ninguém quer. Por isso tá Ninguém cheio de quer. homem solteiro por aí, né? A gente tem, por exemplo, a Mary Wollstonecraft, que é a primeira feminista, acabei de falar sobre ela, em 1793. Ela defendia também essa ideia de amor livre, cada um faz o que quer, as pessoas devem ficar juntas só enquanto houver interesse mútuo e afeição. Até que ela foi engravidada pelo Gilbert Inlay, que era um aventureiro lá da época, e ela começou a trocar carta com ele. E aí começou a cobrar dele o casamento para que ela fosse sustentada, começou a passar fome. Ela, que era feminista, entendeu, quando ela teve o primeiro filho, que o casamento onde o homem é obrigado a ficar casado e sustentar era melhor do que a opção do divórcio. Ela mudou de ideia. Tanto que depois ela casou, quando ela casou pela segunda vez, ela passou todas as dívidas que ela tinha pro segundo marido. Do ponto de vista econômico, o casamento é extremamente desvantajoso para os homens. Todo mundo sabe isso, é piada, não é? Game over e tal. Então, todo mundo sabe disso. Então, no momento do divórcio, por muito tempo, a sociedade nunca entendeu que a mulher, por mais que divorciada, devesse ficar na ruína. A sociedade não aceitava isso. Mas peraí. Meu, mas ela tá destrinchando o Peraí, pensamento. calma, Ela pode calma. ser- Pensamento do Quanto? churras. Peraí. É que ela manda. Ela não é, meu. Ela manda. Ela tem o Ela pensamento manda. dos amigos do Ela manda. churrasco. Coisa Os tiozão assim. que fica de raider. Não, ela manda. Game over. Não, mas peraí, É, mano, calma. olha onde ela foi. Calma, porque aí nós estamos valorando, certo? Aí é uma questão de valor. Quanto vale você, linda, jovem, maravilhosa, com o turgor da juventude, exalando feromônios da procriação? Quanto vale essa juventude que cê dá pro vagabundo? Por que E vagabundo? ele Vai não- escolher um marido decente, ué? Não sei, mas eu tô falando o seguinte: você fica aquele tempo, Gente. o vagabundo tá lá, aquela primeira minha. Quanto vale isso? Vale muito. O que você tá falando Eu acho que hoje- devia existir uma lei de dar 70% da mulher. Você E o tá cara ir xarope. sozinho. Mas aí é privilégio, não é igualdade. Mas deixa eu Não, deixa eu só fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma... Se eu fosse legislador, era 70% da mulher e 30% pro homem. Avisa a Anne isso daí. eu acho. Você acha o movimento feminista inócuo ou você acha ele prejudicial? Prejudicial. Mas, em Os que direitos que as sentido? mulheres conquistaram, os direitos civis que foram reconhecidos pelas mulheres, eles poderiam e foram, na verdade, reconhecidos sem o auxílio do movimento feminista. Exemplo do direito ao voto. O que o movimento feminista fez? Não. Passeata. Isso levou alguém a voto? Não. Não levou nada. Exemplo, Berta Lutz no Brasil. Berta Lutz lutava pelo direito ao voto, não conseguiu o título de eleitor. Aí foi a Celina Guimarães, que não tava nem aí, nem sabia o que era movimento feminista, pediu pro marido dela pegar o título, ele foi no cartão. Não, mas, pegou, mas botou o título. você acha ele inócuo? Você acha que tem. prejudicial. Você acha, por exemplo, você tem um mandato parlamentar. Você acha que. Não você deve ju- nada ao movimento feminista. Você acha que justifica você ser eleita deputada só pra ficar combatendo o feminismo? Se você acha que é só uma coisa que não tem Não, é utilidade? prejudicial. Sim, mas Sim, mas você é acha que prejudicial. justifica você ser uma deputada só pra isso? Não é só pra isso, não. Quais são suas outras. Ô, Ana, Escola mas sem partido. Também, mas não é isso. Meu, pelo amor de Deus, Não, quem então- acompanha meu mandato sabe. A gente reforma escola, a gente faz indicação, requerimento, projeto de lei. Pô, não é isso que o deputado faz. Aí também você tá Mas peraí, não vamos politizar, vamos ficar aqui na, O que na foi isso aí? filosofia. Eu É não mais entendi. gostoso a filosofia. Meu, Então, sabe o que ela tá você só fazendo, fala Emília? Então, É, verdade. deixa eu perguntar Faz aqui, sentido. Paninha. O que você acha que é prejudicial? Vamos chamar esse tipo de feminismo? É tipo de feminismo? Não sei. Não, o movimento feminista O ele esqueminha, ele é. surgiu junto com o movimento revolucionário francês, da Revolução Francesa, do Iluminismo, aqueles Igualdade. criptomaçons lá. Ele surgiu ligado a isso. Quem criou as ideias que hoje pautam o movimento feminista foram homens. Por exemplo, a ideia de liberdade sexual, de libertinagem completa e total é do Marquês de Sades, 1790. Nenhuma mulher pensou isso, né? Não é doida. Por quê? Se eu sair por aí fazendo sexo com todo mundo, vai ser vantagem pra eles e prejuízo pra mim. Nenhuma mulher pensou isso. Quem pensou foi o Marquês de Sades. Isso é ótimo no feminismo. Peraí. Rosa. Claro, exato. É ótimo. Peraí, ó. Os homens estão Não, é falando bom, é por isso bom. que eles não reagem muito, né? Que é pura vantagem. Você pode fazer sexo livremente, você não tem que
se responsabilizar pelo seu filho, porque você pode convencer a mulher a abortá-lo. Você não precisa sustentar aquela mulher, é vantajoso pros homens. Que Só bom, né, gente? muito Vocês não querem que seja vantajoso pros homens. lógico, Você tava então, até agora defendendo mas, que por era pra exemplo, ser vantajoso pra eles. Por exemplo, a pílula foi um grande avanço para a mulher. Acho que foi a maior de todas foi essa. Independente. Porque a mulher ela poderia controlar a prole, né? Ela pode controlar a prole. E o homem pode controlar a prole? Não, o homem, a partir do momento que ela tá casada, você ia tendo filho. Ela tinha filho pra cacete. Você tem mais um exemplo de um privilégio Não. feminino. Não. Que é um anticoncepcional Você, pra mas mulher. Então, E pro homem. não, eu não tô dizendo que é Ué, tem privilégio. contraceptivo, Não, camisinha, por exemplo. Deixa eu falar, Pelo amor isso de não é Deus. Quem é que privilégio, gosta não é privilégio, eu acho feio o privilégio. Isso é Mas deve tecnologia. ter, gente. Isso é tecnologia. É tecnologia, ela mudou naquele momento, mudou a cabeça da mulher. Ela falou, pô, quer saber? Eu Isso. não vou ter filho desse cara aqui, eu vou ser professora, vou estudar, vou enrabar. Igual você é a deputada hoje. Você é lá de Santa Catarina, foi lá, menina bravinha, tal, professora, Menina quero ser bravinha. deputada agora. Foda-se, vem não sei o quê, pá, vai lá. Você tem o seu ponto de vista, que é bacana, você veio aqui discutir com todo mundo. O que você acha que foi positivo e o que é negativo hoje em dia? Você acha que foi muito, exagerou muito? Como eu estava dizendo, a revolução sexual ela foi eminentemente negativa. Ela é negativa, porque ela foi cunhada pelos homens e para desestabilizar as situações de privilégio que as mulheres viviam. Como, por exemplo, engravidei de você, você tem o resto da sua vida a obrigação de sustentar essa criança, ficar comigo, me proteger, cuidar de mim. A revolução sexual ela foi pensada pelo Marquês de Sades, por ele, não por nenhum outro. Ela foi alimentada, por exemplo, pelo William Goldwyn, que é o marido da Mary Wollstonecraft. Ela não era assim, essa primeira feminista. Ela queria namorar, ela defendia as virtudes, ela ficou virgem Amor durante romântico, muito defendia o amor tempo. romântico. Por muito tempo ela continuou virgem, ela escreveu um livro feminista e continuou virgem. Ela não defendia essa revolução sexual, ela foi ambientada entre os revolucionários franceses, os iluministas. Então, o movimento feminista ele foi aparelhado. As mulheres lutam, em grande parte elas lutam uma causa que é do interesse masculino, que é a libertinagem sexual. As mulheres nunca... Hoje a gente fala assim, que a mulher é feliz fazendo sexo libertinamente. As pesquisas não indicam isso. Indicam frustração, insatisfação sexual, problemas psicológicos, é o que as pesquisas indicam. Mas é claro que a mulherada não vai dizer isso aí, né? E pros homens Eu acho também, que não? não, viu, Não, mas Aninha? tem um problema psicológico Eu menor acho com que o não, negócio sabia? do sexo. Assim. Na verdade, Mas é pela assim, forma como a desde isso sociedade a foi gente vem constituída, lutando né? para que uma das pautas do feminismo, por exemplo, é a pornografia, né? Que a gente é super contra o uso da pornografia. Exato, a gente vem discutindo a pornografia, do como a pornografia é feita, como a mulher é usada na pornografia. Concordo Isso é uma plenamente. discussão. E, inclusive, a revolução sexual é uma das pautas do feminismo. E a gente vem discutindo isso do como isso tem afetado a vida das mulheres durante todos os anos pós-revolução sexual. Então, assim, também é uma pauta que está na nossa pauta e um pouco do que você diz faz sentido também pra gente. Então, tipo, não são pautas opostas, são pautas que caminham junto. Eu imagino que o seu olhar é um olhar mais cristão, talvez, sobre essa pauta, que não é o nosso olhar, e o que você chama de libertinagem, eu chamo de gozar, que é aquilo que as mulheres mas não gozar fizeram por também muitos goza, anos. não é a mesma coisa. Exato, mas você goza lá dentro do seu quadrado, Mas onde você conseguiu achar esse lugar. Tem mulheres que não acharam, e elas estão tentando descobrir como fazer isso. Então, não acho que libertinagem, dessa maneira meio caótica, assim, seja o que as mulheres Você é estão contra a tentando pornografia. fazer isso. Eu sou contra E a ela não pornografia. tem nada a ver com a libertinagem. Não, eu não acho. Você é contra Contra a a mulher mulher ser um ser objeto. Exato, eu sou contra o consumo da pornografia, tanto Eu que também essa é uma pauta que eu tenho com o meu companheiro, que eu falo, cara, eu acho sim prejudicial, porque eu não vou ser a mulher da pornografia, eu não quero fazer as coisas Nem que a o mulher cara, da nem pornografia o cara faz. que tá- No grupinho de WhatsApp dos Exato, eu amigos. não quero isso, entendeu? Mas é a nossa Não é válvula de bom pra mim. escape. Pornografia Então, é homens, Ela é porra. necessária. Os casados velho, a única alegria que ele tem é o É o sexo. banheiro e o Credo, WhatsApp. E coisa ainda horrorosa. digo mais. Vai tirar a nossa pornografia. Não, mas tempo. Ainda Acabou a digo mais. pornografia. Mas a pornografia. Atrizes Agora as pornô, duas se juntaram. as Acabou a atrizes pornografia. pornô ganham muito mais É, do que aí- o aí- ator pornô. O ator É, pornô tem justiça é um pobre salarial, coitado. né? Da o Kid onde, Bengala Vitor? Ele não, tá- Ele ganha, tirou ele não isso tem da nem onde? cachê. Vai fora. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, duas presenças ilustres e encantadoras. Amanda Bosa está aqui, é jornalista, coordenadora das redes sociais da Jovem Pan. Ela tem muitas causas sociais, ela trabalha para o bem-estar da mulher e de jovens de baixa renda. E temos esta catarinense
danadinha, que é a Ana Caroline Campagnolo. Pimentinha. Sou meio pornográfico. Danadinha. Ela é deputada estadual pelo PSL de Santa Catarina, ela é escritora e ela é antifeminista, antimarxista e cristã. E ela escreveu o livro aqui, Feminismo, Perversão e Subversão. Mas a gente tava... Qual era o tema que a gente ia? A gente vai falar sobre baseado. Assédio. Não, encosta no assédio. meu baseado. Assédio. O que determina o assédio para as mulheres, assim, de uma maneira geral, para homens num ambiente? Recebi um tweet aqui. Até onde? Qual é o tweet? A Ana precisa transar. Isso é assédio? Não é verdade. Não, é o que mandaram. Isso é um assédio ou é uma constatação, uma opinião? Como é que você lida quando alguém fala, por que você não vai Mas é transar? preconceito mesmo, é burrice, meu. Outra coisa. Mas, aí que tá. A Camille Paglia, que é uma feminista, ela fala muito sobre isso. Porque se todas as investidas masculinas forem consideradas assédio, como é que vão se dar as relações entre um homem e uma mulher? Você tá praticamente castrando os homens, o que pra mim é uma das maiores críticas que eu tenho ao movimento feminista. É a emascular geral. Tudo que é característica masculina pro movimento feminista é ruim. Agressividade, competitividade. A agressividade é ruim, é agora. Ontem nós estávamos, eu e o Thiago, caminhando na Paulista e veio uma feminista com ninguém solta a mão de ninguém, com um pau pra cima de mim. Porra, segurando um pau? É meio louco. Era amostra Se o Thiago grátis. não tava lá comigo e não fosse meio agressivo com ela também, se fosse meio mongolão, assim, acabou. Eu ia ser agredido pela mulher. Então, a agressividade, ela existe. Nós hoje não estamos aqui, nós duas, usando burca, porque o Papa mandou os cruzados, por medidas agressivas e violentas, conter o avanço dos muçulmanos. Senão nós estaríamos usando burca. Mas se a lei fosse a igreja, se a lei fosse a Bíblia, como é o Alcorão, também não seria uma situação parecida para a mulher hoje em dia? Vou te dar alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, a Bíblia condena com... Antigo Testamento, a Bíblia condena com apedrejamento a homossexualidade masculina. Sentença de morte. E a homossexualidade feminina? Nada. Não diz que a Bíblia é machista? Nada. Moisés foi um dos primeiros estadistas a dividir propriedade para mulheres. 3 meninas órfãos, elas não tinham mais pai, nem mãe, nem irmãos. A lei de todos os povos. Você tem que entender cultura, entendeu? Vai avaliar o povo daquela época com hoje. Naquela época era normal que os bens ficassem com os homens, porque os homens eram os responsáveis pelas mulheres. E as 3 moças foram pedir a Moisés: nós não temos irmão, nosso pai morreu, nossas terras vão pro vizinho. Aí Moisés foi consultar a Deus. Deus, o que é pra fazer? Aí Deus disse: divide pras meninas. E a partir de hoje, outras meninas da mesma vão receber também. Isso tá na Bíblia. Indiferente de você acreditar se foi Deus que falou ou não, a Bíblia, ela tá no mesmo contexto do Antigo Testamento, inserido no mesmo contexto de proteção da mulher, embora a cultura seja diferente. Agora você vai pro Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus vem e diz assim: o homem tem que dar a vida pela mulher. Ele tem que morrer por ela. E é isso que os homens fazem hoje. Você tá com a sua mulher na cama, barulhinho lá no primeiro andar. Você diz: mulher, vai lá ver o que é. Lógico que não. Nunca. Então o homem nós já introduzimos a nossa de terror cultura. sempre é o homem que vai uma ver. Barata. Quem mata Uma barata. a mulher? Só o homem que Não mata. tem uma barata. Eu tiro meu chinelo e vou matá-la descalço. Heroicamente. Nossa, uau. Gravador. Abrir uma lata de palmito. Você sabe a dificuldade que a mulher tem de abrir uma lata de palmito, que ela fica só daqui, ó. Nossa, só pegar uma faquinha e fazer assim e Não, abriu, você- gente. Não, Nossa. não vem, nós faz É assim, um ó. preconceito isso, que você dizer, a Bíblia é machista, em relação aos Não, é outros muito povos, machista. Não. E- É Sim, muito- é machista e a Não é interpretação pouco, é que se muito. faz da Bíblia É é muito machista. machista. Mais do que só a Você Bíblia. fala, é a cultura da época, mas a cultura dos Quando Jesus- muçulmanos continua sendo aquela da cultura- época é. reproduzida. Quando Jesus diz ao homem, porque ele tem que dar a separou, vida né? pela mulher, ele está sendo machista? Não, mas a Tem Maria... algo aí mais tem um- importante Não, que a peraí. vida, pelo amor de Deus. A Maria Madalena sacanearam ela lá. na E Bíblia. apedrejá-la também. Sacanearam Não, ela. eles iam, a lei não era Não, coisa de Bíblia. Todos os povos Não tinha puniam os Twitter. crimes com morte. tinha, é verdade. É assim. Os crimes eram punidos Mais com morte. seguido. Assédio. Nossa, que bravo. Porque de O novo, assédio. Assédio. O assédio. Do assédio de mulher sobre o homem. Que Já quando sofremos. a Aí não é mulher assédio, é assedia cantada. o homem e ele não quer pegar ela, Trabalho. ela fala que o homem Machismo é também. viado. Vocês também vivem Vocês sobre lembram o do machismo, daquele gente. policial Aceita. federal do Coquinho?
a mulherada caiu em cima. Aquele policial federal, ele... Um da Lava Jato, né? Meu Deus do céu, que parecia estavam soltas hienas em cima do cara. Ele bombou no Instagram e tudo. Isso também é assédio. Tem um meme que eu acho muito engraçado. Quando o cara vem de Belina, é assédio. Quando ele vem de... Mercedes. Nossa, gente, sério. Que resuminho mais simplificado e horroroso. Não, é uma piada, mas é isso que acontece. Então, mas é uma piada que as pessoas levam a sério, O né? caso Não é do piada, Neymar. não. O caso do Isso não é Neymar. piada. É não. piada, sim, de grande Não, o caso do Neymar foi sacanagem com o Neymar, porra, né? A falsa acusação de assédio e de agressão são problemas não acha? graves. Neymar. Caso Neymar. Caso Ney. Se a menino mulher Ney. ganhasse... Cara, se eu for começar a falar do caso Ney... Menino Ney. Menino Ney, queremos saber sua opinião. Menino Ney? Ele ia Vai lá. ganhar Ah, não! Vai lá, fala aí do Você acha Neymar. que o menino Vai. Ney- Você acha que ele estuprou a moça? Cara, eu acho que isso não diz respeito. Acho que isso aí vai ser resolvido juridicamente, que é o lugar onde tem que ser resolvido. Mas eu acho que as pessoas... assim, quantos casos de... Me diz, quantos homens você conhece que são estupradores? Eu não conheço nenhum. Eu conheço 10 mulheres que foram estupradas. Por que existe essa diferença? Por que você acha que existe essa diferença? Porque alguma mulher, sua amiga, te contou, porque você tava se adorando. Exato, por quê? Porque as mulheres, elas são vítimas. Os caras que fazem isso não contam pra ninguém. Mas analisa os fatos pelo... Cara, tem que óbvio ser na que a gente justiça. analisa. Mas Óbvio pelo que tem que você ser na viu e como ela se justiça. comportou, você acha que foi isso? Não sou eu quem vou julgar, eu não tenho esse poder. Não, eu não sou uma agora pessoa não, julgadora. Então, mas aí- Eu não sou uma pessoa que julga. O que eu acho é que a sociedade, sim, faz com que mulheres se coloquem numa posição de que a palavra dela vale menos do que a palavra do homem. Nesse caso também? Não. Eu acho, eu tô Então, falando sobre os casos que a gente acompanha caso específico. em todos os lugares, inclusive no dela. Inclusive no dela? Inclusive no dela. Então, Inclusive no dela. mas, por exemplo, partindo desse princípio que vocês sempre falam, que existe o dominante ou o subjugado, o opressor E o oprimido. e o Sim. oprimido. Partindo desse princípio, você coloca todos os homens como sendo opressores. Quando surge um caso desse, que é uma golpista, que é uma golpista... Eu acho que é aí um julgamento precipitado falar isso. Então, mas aí você quebra um paradigma, você quebra uma teoria. Não, porque o ser humano é ruim. Tudo O bem, ser humano é concordo. ruim. Mas quando ele é colocado dessa maneira, que o homem é opressor, ela já surge como Cara, vítima. mas tudo bem. A gente tá falando sobre Qualquer uma acusação de coisa. estupro. Não, calma, deixa eu te falar. Se esse golpe não tivesse dado tão errado, o Neymar... Mas ele como você sabe que é um golpe, Emílio? pelo amor de Deus, Cara, meu amor! mano, não tem como dizer, vai, velho. É um negócio que tá sob justiça, vamos mano. discutir. É um negócio que tá na Três advogados, justiça. vamos- tem que- Mano, você entende? Você entende o que eu tô Três dizendo? advogados Meu abandonaram o caso. Cara, ela tudo tinha bem. um iPad que ela sumiu Cara, as você informações. entende? É uma pessoa muito dá pra julgar até o poderosa. final, É mas- uma pessoa muito poderosa. Você tá acusando uma pessoa muito poderosa. Eu acusei uma pessoa muito menos poderosa que o Neymar e recebi aqui na Jovem Pan uma notificação falando que se eu abrisse minha boca de novo, eu ia receber um processo. Fala então, quem é que nós assim, vamos lá e foi que a gente matamos pega ela. sabe, porrada. gente? Tipo, Tá pegando mulher na porrada. sempre Que vai isso, ser Emília? oprimida quando ela for falar que ela Não é sofreu verdade. qualquer tipo de violência. Mas aí você tá Desculpa, Ana, te generalizando o outro respeito, lado também, Mas, desculpa. cara, não tô generalizando, Tá, você tá gente. falando Eu tô de todo propondo uma reflexão, entendeu? Do tipo assim, Vamos propor, toda mas- vez que uma mulher fala que ela sofreu uma violência, que ela foi violada, sempre, ainda mais quando tem Quer o outro outro exemplo? lado é uma pessoa em posição de poder. A Paquita. Sempre vai tentar Calma. haver. Sim, E a podemos Paquita falar que desse se caso. machucou? Exato. O ciclo da violência, Emílio, ele não é só esse ciclo da violência que a gente vê todo dia. O ciclo da violência é uma coisa muito maior. A Paquita, ela tava lá se machucando. Por quê? Porque o ciclo da... Se você pegar qualquer psiquiatra, ele vai te explicar sobre o ciclo da violência e você vai entender o que ela tava fazendo. Ela tava sofrendo uma violência psicológica extrema. E pessoas em sofrência, elas vão se machucar. Faz parte, a automutilação faz parte de um diagnóstico. Então é que nem o juiz lá que fala, psiquiátrico. beleza, matou o filho porque a mulher tá livre. Não é A Amanda isso, tá não é dizendo que é isso. sempre culpa do É, homem. sempre Não, eu não culpa do estou homem. dizendo que é sempre Sempre culpa do homem. homem. Eu estou dizendo que precisa ser julgado e que eu não sou julgadora. É isso que eu estou mas dizendo. aí, não, sempre você tá falando Eu não estou claramente. dizendo isso. Não estou dizendo isso. Você está colocando palavras que eu não Outra afirmação disse. que ela fez é que a mulher, ela está sempre em xeque, ou ela é sempre... Sim, ela sempre está. desacreditada quando faz uma acusação. Isso é justamente... No Brasil, é justamente o contrário. Inclusive, já se pensou a hipótese, olha como isso é absurdo, de dispensar as provas materiais em acusação de estupro. Já tem até projeto tramitando. Isso é absurdo. Eu digo que você me estuprou. E valeu? Sem provar. Você tá doido? Cara, Isso é- quais são as Agora, provas de um estupro? Você sabe, Ana, quais Um são as exemplo. as provas para um estupro? a violência, se você for marcas de violência, se você tiver
o sêmen do agressor. Tá, e dentro se de você si. perceber que você foi estuprada daqui 2 dias, você tá em choque total, você não entendeu o que aconteceu, e daí você foi 2 dias depois, porque você falou, caralho, eu fui violada. E Mas aí? eu não posso suprimir Ana, a necessidade existe- de prova por causa de uma Óbvio que você exceção não pode, de crime. óbvio Eu que você não posso fazer pode, isso, eu mas vou você botar também um não monte de pode, homem na cadeia você não injustamente. pode, exatamente isso, você não pode também, você não pode colocar homens injustamente na cadeia, como você também não pode deixar a mulher à margem da sociedade, sem que agressores sejam punidos. Mas existe o ônus da prova, que é de quem acusa. Isso é um dos pilares da nossa liberdade, pelo amor de Deus. O ônus da prova é de quem Exato, acusa. também Eu vou dar um concordo exemplo para plenamente. vocês que tá no meu livro. Ó. Preso em 2013, suspeito de estuprar uma menina de 9 anos, ele ficou 3 anos atrás das grades até que teve sua inocência provada. Quando o cara saiu da cadeia, ele estava com AIDS, não conseguia arrumar emprego, enfim, o cara acabou se matando. Esse aqui é um exemplo. Aqui no meu livro tem só um capítulo sobre falsa acusação de estupro. Existe uma lista do A Voice for Men de 13 razões pelas quais as mulheres mentem sobre estupro. Aqui no livro tem algumas. Teve, por exemplo, uma mulher que foi fazer uma prova nos Estados Unidos. Ela não passou na prova equivalente ao exame da OAB. Como ela não passou, para não passar esse constrangimento, ela acusou o próprio namorado de 3 anos de tê-la violentado. Outro briga com Mas uma isso amiga. tá errado, mas a punição, Peraí, a calma violência aí, também tem peraí, que ser Paulinha, feita. peraí, ué. por favor. Não, favor. nós temos outro caso aqui no Brasil. Deixa a Paulinha falar. Nós temos não, Olha lá não o é. caso agora. Mas não é, Paulinha. Eu preciso dizer, você vem aqui quando tá dando audiência. Ela é filha da mãe. Olha lá. Olha o caso que acontece aqui. Aí, tá vendo? Eu preciso- Não, não fala assim com a Paulinha Deixa eu te falar. mais. Não, mas não é. Ela entra do nada. Ela já É que eu percebeu? acho que ela teve uma ideia e queria falar. Que ideia? Não sei. Eu sei, mas vem e interrompe, aí nós ficamos 10 horas falando. Aí depois eu que sou chato. É. Eu sou chato mesmo, Machista. beleza. Tem um outro Machista. exemplo. Uma Muito. aluna da USP de Letras acusou de ter sido violentada quando saiu do ônibus. Aí ela fez um retrato falado do cidadão. 3 homens foram espancados nas redondezas da USP por esse retrato falado. Aí depois ela foi lá e disse que um inclusive foi esfaqueado. Que era mentira, que ela não tinha feito isso. Então, olha, a palavra da adolescente, sem prova nenhuma, fez com que 3 homens que se pareciam com aquele retrato falado, que era super genérico, fossem agredidos. Então não é verdade que a palavra da mulher ela é colocada sob suspeita a priori. Quem sabe a partir de agora, essa Nájila, ela fez um baita de um desfavor para as mulheres. Porque a partir de agora todo mundo vai Sim, referenciar essa exatamente. menina é uma Então, mas é isso que eu tô safada. falando. Qualquer caso, porque fica esse negócio, fica falando tal. Qualquer caso, o homem já é considerado, já tá culpado. Já O tá Neymar não culpado. perdeu vários Claro, contratos. então, é exatamente sim, isso que eu nossa, tô Mas falando. no caso do Neymar, tem uma pressa tanto Eu de preciso encerrar, condenar eu quanto de preciso encerrar. inocentar, né? Então, Concordo. uma mulher é estuprada a cada 8 minutos no Brasil e realmente temos muitos casos de falsa denúncia, né? Sim, gente? claro. Real. Mas, Sim. então, mas nós não, Tem sim, tem eu sei, mas nós não estamos discutindo. Então, mas numericamente é, tipo, absurdo a gente estar colocando um ponto em outro que é tão mais, tipo, fudido, sabe? Mas esse é que é o ponto que a gente está discutindo. Porque esse movimento ele não pode ser revanchista ao Ele ponto não de é acusar revanchista. todos os casos Não é e todos. revanchista. Estados Não. Unidos, por Não exemplo, é revanchista. de cada 10 casos de violência doméstica nos Estados Unidos, 4 são homens que foram agredidos. Então é quase parelho, ninguém fala sobre isso. No Brasil morre 13 vezes mais homens do que mulheres. É, sim, Violência doméstica. Não por violência doméstica, né? Ana morre Não, por acidente de trânsito, violência tráfico de doméstica morre droga. mais homem do que mulher. Então, mas eu Não morre mais diz homem que a que mulher. violência. No Brasil. Não mesmo. Mulheres que matam homem em casa, assim? Sim, sim. Não. São dados do DataSUS, inclusive. Bom, eu preciso encerrar. Esses Olha, dados. o papo com vocês é muito bom. Eu ficaria a tarde Não, não- inteira nessa Luta de conversa. gel, Aí você exagerou. Achei o dado, achei o dado. Você me achei o dado. desculpa, tem que ser Posso falar? sincero. Pode Foi muito falar. agradável. Vamos pro boteco. Peraí. Você não tá vamos pro gostando do boteco. papo? Não, foi agradável até esse Nossa, ponto. tarde Mas inteira. agora vamos pra cada um pro seu rolê, Eu né? posso dar o dado? Em For no teu 2010... bar. Peraí. Vamos lá no baile. Deixa a Aninha Pô, falar. é difícil, o cara rir do dado. Eu não posso Vai lá, falar. 2010. Em 2010, o Brasil registrou 52 homicídios. Desse total, 48 homens, 94 mil mulheres. Então, são 11 vezes mais homens assassinados, ok. Das mulheres que morreram, 40% morreu assassinada dentro de casa. O que dá um número de 1.836 mulheres assassinadas dentro de casa. Do mesmo montante de 48 mil homens assassinados, apenas 14% foi assassinado em casa. Ou seja, de cada 10 homens, apenas um é assassinado por violência doméstica. Só que em números absolutos, como são 48 mil e não 4, dá muito mais. Então, em 2010, morreram 1.800 mulheres vítimas de violência doméstica e 6.934 homens. Dado do DataSUS, não tô inventando. Não é, porque Você vai rir do dado? estatística cada um usa pro Né, não, essas estatísticas têm que ser lidas do começo ao Você acha que fim. os homens não morrem em casa? Não, mas a gente sabe Vocês que os não viram homens Lá em morrem. Santa Catarina, semana passada, a mulher matou o marido coronel. Coloca no Google lá, mulher Mas deixa eu te morre. falar. Mas Mas de- o Google, Deixa deixa eu te falar. Vai. Essas minas do sul são as polaquinhas. Elas Essas polaquinhas mandam no homem.
No trata o sul homem. não dá, no sul não dá pra As comparar. polaquinhas, Elas metem porrada, ucranianas, pega as ucranianas lá, o que Vai elas pra eu sou do Rússia, sul ela também. pega uma Vai pra vodka, dá um Ucrânia. tapa na tua cara. Vai pra Ucrânia lá, estive essas lá, polaquinhas descem a porrada no homem. Agora, e o homem- as duas Acabou, são são acabou. parecidas. Muito obrigado. A gente é do sul, amor. Muito obrigado. Ruth e Raquel. Você é gaúcha? Não, eu sou curitibana. Curitibana. Muito Você bem. conhece a... Amandinha, muito obrigado. Amanda Obrigada, Bosa, gente. sempre quando tem esses papos, ela vem dar uma colher de chá aqui para os ouvintes do Pânico. Coordenadora das redes sociais da Jovem Pan, ela também tem causas voltadas para o bem-estar da mulher. Entra lá no Instagram dela, é @Amanda_Bosa, com Ninguém falou 2 da Zs. maconha. E a Ana Campanholo, a nossa deputada federal por Santa estadual, Catarina, pelo PSL de Santa Catarina, escritora e tal, e o dela é Ana Campanholo. Eu vou soletrar pra você, é Campagnolo, com gemudo. Aninha, obrigado. Eu fiquei triste que você não me pediu da maconha. Por que da maconha? Não, vamos... Que ela tava fumando Deixa eu um falar. negocinho lá. Não. Vamos fazer outra Quer rodada. esclarecer que era narguilé. Fazer outro dia, Vamos que fazer- é muito bom o papo. Eu gostei muito desse papo. Eu gosto muito desse papo. Eu não gostei daquele menino que fica rindo de mim, isso é machismo. Quem? O Zu? Eu imagino. Não, não rio. Você tá... Ah, é não, sim. O Tava caderno é rindo muito dela bonitinho. assim que Eu tava eu vi. vendo Não, aqui, ele é caderno de bonzinho. menina. Me Muito ajuda bem. aí, Não sororidade. concordei. Muito bem. Vambora. Muito obrigado a vocês. Obrigado pelo papo. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar.